Do Manhã Noticiosa, mais uma vez, bom dia, bem-vindo. Depois temos atualizado algumas das notas que marcam o país e o mundo no primeiro bloco. Neste segundo bloco estaremos com Arsénio Zunguza. Vamos falar de algumas notas que marcam a atualidade económica do país e também do mundo. Só para lançar aqui alguns temas, temos a situação do acréscimo da Prime Rate, temos também a redução da dependência da China para os negócios nos Estados Unidos e outro tema nacional que temos é a incerteza que o setor privado ainda vê no cenário macroeconómico moçambicano. A seguir, o Área Económica. Pois bem, já estamos com o Arsénio Zunguza em estúdio. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Para hoje nós temos 3 temas importantes e impactantes para a economia nacional e internacional. Vamos começar com um tema que pode ainda mais agravar a situação que se vive neste momento, do ponto de vista daquilo que é a disponibilidade de financiamento para a atividade econômica, mas também pode sinalizar aqui outros indicadores, do ponto de vista daquilo que é a tentativa do regulador de controlar a inflação através do controle da disponibilidade de moeda e, consequentemente, tentar também reduzir a pressão cambial. O que é que está acontecendo neste momento? Aqui, depois daquilo que foi a alteração da taxa de mercado interbancário, que é a taxa que permite compras e vendas de moedas para financiamento ao Banco Central ou entre bancos, os bancos, através da Associação Moçambicana de Bancos com o Banco de Moçambique, elas reagiram impactando essa alteração à Prime Rate, que tem também incidência em elementos de risco e outros elementos administrativos que os bancos cotam a taxa para poder ter a taxa de mercado para os financiamentos. Portanto, esta reação é oportuna? Bem, olhando para aquilo que é o principal motivo e interesse do Banco de Moçambique, que é controlar a inflação de preços e permitir que não haja ainda mais a corrosão daquilo que são os rendimentos das famílias relativamente àquilo que é o seu poder de compra, eu penso que pode estar aí no sentido certo, mas é preciso que nós não tenhamos uma grande fixação pela inflação, porque isto também vai reduzir a capacidade das famílias, das empresas de se financiar. Portanto, é preciso encontrar um equilíbrio relativamente àquilo que poderia ser uma perspectiva de acréscimo de preços, mas também responder não só do ponto de vista de política monetária, mas também do ponto de vista de produção interna. Porque, em última análise, o grande objetivo aqui é tentar, a partir desta medida, reduzir a pressão sobre o câmbio, porque nós sabemos que o nosso consumo é fornecido maioritariamente por mercadoria estrangeira, portanto, os nossos mercados ou os nossos fornecedores de consumos básicos, produtos básicos são estrangeiros, e de alguma forma limitando ou reduzindo aqui a circulação de dinheiro no mercado. Portanto, isso vai fazer com que haja uma redução da pressão da necessidade de divisas para alimentar as importações para o consumo. Portanto, eu penso que este é um elemento básico que o Banco de Moçambique tem em vista, do ponto de vista de política macroeconómica. Tendo em conta que isto coloca menos dinheiro nos bolsos das pessoas, podemos pressionar o setor produtivo para que ele alimente aqui o mercado interno e com isso se ganhe mais dinheiro em termos de receitas? Infelizmente, quando nós temos uma medida como esta, devia ser estrategizada pelo Estado em incentivar aquilo que é a substituição das importações, já que nós estamos numa situação em que o câmbio está muito alto, pela produção interna. Essa seria a melhor forma de controlar a inflação derivada da ascensão ou da queda da inflação. Exatamente, mas também daquilo que é a fragilidade da nossa moeda relativamente às principais divisas que nós usamos para as trocas comerciais. Portanto,
se nós queremos controlar esses elementos, temos que incentivar a produção interna, principalmente em produtos de primeira necessidade, para que evitemos pressionar o câmbio, principalmente relativamente àquilo que são produtos de primeira necessidade. Isto quer dizer que nós evitaríamos fazer trocas cambiais por produtos de primeira necessidade. São trocas cambiais que, a priori, podem ser desnecessárias se nós tivermos um nível de produtividade interna que permita abastecer o mercado. E, portanto, esta ginástica do Banco de Moçambique visa principalmente combater esta pressão ao câmbio que, de alguma forma, também aumenta aqui os níveis de inflação. Porque quanto mais o câmbio cresce, isto é absorvido. Maior é a subida de preços. Sim, é absorvido pelo consumidor final, que vai pagar mais pelo produto. Portanto, acho que essa ginástica visa muito tentar contornar ou controlar aqui a questão da inflação, mas muito derivada pela questão do câmbio, que tem estado a crescer em demasia. E também, infelizmente, há uma grande redução de produtividade interna e, de alguma forma, esta é uma tentativa que poderá não ter muito sucesso, olhando para aquilo que é o nível de incertezas que nós temos sobre a evolução da pandemia e o impacto da pandemia sobre os sistemas de abastecimento. Portanto, isto pode atrasar algumas coisas, mas este continua a ser um ano muito desafiador para o regulador, para aqueles que têm estado a trabalhar nas políticas macroeconômicas, para conseguir encontrar aqui medidas que não permitam que soframos mais do que estamos a sofrer. Mas o que se prevê é que vamos sofrer ainda mais do que estamos a sofrer. Pois, vamos olhar para este ambiente macroeconômico de incertezas. Daqui a pouco, realização, vamos passar para outro slide, vamos ver os impactos deste aumento da prime rate para 17,80%. Arsénio Zunguza estava a dizer aqui que esta é uma tentativa de reagir ao ambiente de inflação que se vive. Quais são, então, aqui os principais impactos? O óbvio é relativamente àquilo que é o impacto que nós temos quando existe uma alteração daquilo que é a taxa de juro da prime, no caso, que é a taxa de crédito, né? É o encarecimento do crédito bancário. Portanto, de alguma forma, aqueles clientes ou aqueles cidadãos, as famílias ou as empresas que têm financiamentos em vigor, vão sentir uma atualização do ponto de vista daquilo que são as suas taxas de juros e uma atualização que vai acrescer os custos de capital. Portanto, isso quer dizer que o preço do capital no mês passado, portanto, vai ser diferente e vai apreciar para este mês. Isso tem grandes impactos porque a alteração da taxa foi demasiadamente elevada e pode ser algo que as famílias e as empresas não estão preparadas para suportar e vai obrigá-las a fazer alterações Foi uma subida de mais de 2%. daquilo que são os seus orçamentos. Portanto, vai agravar a questão do crédito mal parado. O que é que acontece? É que muitas empresas operam no limite daquilo que é o cumprimento do seu serviço de dívida. Empresas e famílias. E o que é que isto pode derivar? É que o aumento da taxa de juros tem impacto naquilo que são as rendas de vencimentos mensais e pode ser que as famílias não consigam cobrir, porque elas têm custos fixos. Olhamos para essa situação num ambiente em que todos os elementos mantiveram-se constantes ou alguns até regrediram. Portanto, a questão dos rendimentos, do desemprego e outros elementos. E, portanto, isto vai esforçar ainda mais aquilo que é a capacidade de cumprimento do serviço de dívida, colocando muitas famílias e empresas numa situação em que elas podem ser inadimplentes e não conseguir responder a esse serviço e vai aumentar a carteira de crédito vencido dos bancos. Isso tem um outro grande impacto, é que o risco de crédito vai deteriorar e, portanto, pode também incentivar, em alguns momentos, algumas medidas de acréscimos que podem encarecer o crédito, derivadas também do crescimento do Ou risco. alguns bancos podem, como aconteceu no ano passado, optar por não ceder crédito. Bem, assim, eu acho que isso é um serviço público. Os bancos operam no mercado para buscar capital daqueles que têm os aforradores para agentes deficitários. Portanto, aqueles que têm capital, portanto, depositam nos bancos, e este é um outro elemento que gostaria de abordar, e aqueles que têm de déficit e querem investir, buscam dos bancos. É um intermediário dessa relação. E, portanto,
também a mim me admira muito que os bancos reajam quase que rapidamente às subidas das taxas de referência, e quando elas descem não reagem, tomando em consideração que além do mercado interbancário, os bancos conseguem também captar aquilo que é afuro ou depósitos, que permitem também poder prover em forma de financiamento da economia dos particulares e também de algumas empresas, mas essencialmente dos particulares e a custo zero ou a taxas muito, muito baixas. E, portanto, há aqui, na minha perspectiva, que haver um exercício, sob o ponto de vista de reenquadrar essas perspectivas ou essas reações da banca comercial, porque aqui foi quase que proporcional à subida da taxa de mercado interbancário, e olhar para esses outros indicadores e não só para a taxa de mercado interbancário, porque ela não é a única que permite os bancos poderem garantir aqui a provisão. Quando é para aumentar, presta-se muita atenção no indicador, quando é para reduzir, já não. Assim, isto é típico do próprio mercado. Os produtores, quando têm a sensação de que os preços, quer dizer, os consumidores compram, mesmo que os preços estejam altos, não existe aqui uma tendência voluntária de reduzir os preços, a não ser que o Estado, portanto, aí estamos a entrar para as perspectivas do liberalismo econômico e todas aquelas teorias keynesianas que também dão a ideia de que o Estado tem um papel preponderante nesses aspectos. E, portanto, eu penso que nessa perspectiva é preciso encontrar aqui um elemento que possa trazer justiça e não só olhar para a taxa de mercado interbancário. O Banco Central, eu penso que pode estar a fazer o seu papel. Não gostaria de julgar o Banco Central do ponto de vista daquilo que é a sua atividade. Pode estar a fazer o seu papel, mas pode fazer um pouco mais. Primeiro, esta ideia de ter uma fixação pela inflação e não olhar para outros elementos que ainda podem ser importantes. A economia moçambicana parece estar a ser gerida sob o ponto de vista de um critério. Me parece que há uma grande fixação pelo elemento, pelo indicador e inflação. Mas eu acho que poderia ser mais, vamos lá dizer... As decisões poderiam ser, tendo em conta... Arrojadas. Pois bem. Podiam ser mais arrojadas. Porque a situação de incerteza que nós vivemos pode nos mostrar que esta fixação por este indicador não é o caminho, por exemplo, para que nós consigamos responder aos dilemas econômicos que estão aí para vir. E mais, nada nos garante que este indicador será o elemento essencial para a rápida recuperação econômica que nós todos almejamos. Sobretudo tendo em conta que haverá redução da capacidade produtiva. Exato. O que é que acontece? É que com o fato das empresas e as famílias terem que acrescer aquilo que é o custo do seu serviço de dívida, isso faz com que a margem de investimento reduza. Portanto, a margem daquilo que seria o dinheiro que seria investido em contratação, por exemplo, de mais pessoal, por exemplo, em mais poupança nos bancos, que permitiria essa poupança depois ser colocada no mercado como crédito para investimento. Isto tudo tende a reduzir porque o serviço de dívida vai ser acrescido do ponto de vista de custos. Isto vai, de alguma forma, incrementar as importações. E veja só... Quando se produz pouco, recorremos a quem tem. Há um grande... nós estamos a olhar para a inflação como um elemento que temos que controlar, mas nós somos um país que produz pouco, e quando reduzes a capacidade produtiva porque não tens dinheiro suficiente no mercado para influenciar a produtividade, o que é que acontece? Os produtores, eles vão ter que reduzir a sua capacidade de fornecimento de bens e serviços ao mercado. E nós somos consumidores e, de alguma forma, o consumo ele não vai reduzir na mesma proporção. Portanto, vai se reorientar para o mercado externo, para abastecer aqui ao consumo interno, porque os produtores, a nível interno, devido à redução da sua capacidade de investimento para a produção, eles vão fornecer muito menos ao mercado e, portanto,
O que é que acontece? É uma dinâmica natural do mercado. Então, o que é que acontece? O consumidor vai ter que olhar para fora para poder buscar mais para alimentar aquilo que é o seu consumo. Portanto, porque há situações em que não se pode parar de consumir algumas coisas nas mesmas quantidades e, portanto, não se produzindo localmente. Estamos aqui a falar de bens essenciais que precisamos ainda Exato. importar. E nós somos um país que quase que importa tudo. E, de alguma forma, esta medida vai nos remeter a esta situação. Temos também a questão do aumento do desemprego. O que é que vai acontecer? Com o aumento do custo de crédito, a diminuição daquilo que é a capacidade de investimento das empresas e das famílias, no caso da poupança para o investimento, isto diminui aquilo que é o exercício econômico, a atividade econômica das empresas, diminui a sua capacidade de lucratividade, portanto, além de serem pressionados pela taxa de juros de crédito. Portanto, isso faz com que o fluxo de capital que a empresa tenha possa não garantir aqui o cumprimento daquilo que são as suas obrigações, até porque a sua capacidade de lucrar, de vender e de ganhar no mercado também se mostra reduzida. Muitas das vezes, aqui, as medidas que são tomadas são de reduzir mão de obra, renegociar os salários e outros elementos que, em última análise, só vão aumentar aqui o exército de desempregados que nós temos neste momento. E já temos algum criado pela pandemia da Covid-19. Realização, vamos passar para o próximo slide, vamos ao nosso segundo assunto. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique diz que a economia moçambicana continua num ambiente de incertezas neste Exato. 2021. Os elementos continuam, Covid-19 e instabilidade. Exato. Bem, eu achei muito interessante aqui a abordagem feita pela CTA no Economic Forum que eles fizeram. E eu achei importante partilhar com os telespectadores e refletir sobre esses números, embora são números, vamos lá dizer, daquilo que são numa perspectiva de confederação, de organização, de membros da organização CTA, sabendo que... Números do interesse do setor privado. Bem, não diria do interesse, mas esses números eles são feitos em função, porque a CTA é uma organização que congrega setores produtivos, mas não congrega todos os setores. Tá? Pois. Então, esses são números numa perspectiva da CTA, mas a CTA é uma entidade importante, ou a mais importante, do ponto de vista daquilo que são as organizações ou associações empresariais em Moçambique. E é importante acompanhar aquilo que é o seu sentimento e a sua perspectiva relativamente aos indicadores macroeconômicos. Só para ter-se uma ideia, em 2020, por exemplo, a CTA estima que perdeu 1,1 mil milhões de dólares relativamente àquilo que eram as perspectivas no seu exercício da atividade econômica das empresas em Moçambique. Mas isto não só originado pelas situações que nós falamos anteriormente, derivadas das questões macroeconômicas ou de políticas que possam ter sido criadas, nós temos aqui também um elemento essencial que foi a diminuição das horas de funcionamento das empresas. Pois. Isto é um elemento basilar também de mercado. Quando não existe interação entre vendedores e compradores, e portanto os vendedores são empresas, os compradores são as famílias, os consumidores, portanto, quer dizer que o exercício da atividade econômica neste período ele inexiste. Portanto, os fluxos reais e monetários não acontecem. E, portanto, aquilo que é o valor acrescentado, tudo aquilo que são elementos basilares de economia para nós aumentarmos o nosso produto, eles não acontecem. E, portanto, isto quer dizer que só numa soma muito, num cálculo muito básico, quer dizer que são 100 dias, olhando para 8 horas de trabalho, são 100 dias praticamente que nós não tivemos operações entre os principais agentes econômicos. E, portanto, os impactos são esses que estamos aqui a ver. Derivado do que nós já estávamos a falar, portanto, as empresas, muitas delas encerraram. Algumas encerraram porque não conseguiram sobreviver àquilo que são as perspectivas de confinamento. Porque as perspectivas de confinamento, elas têm obrigações, às vezes,
Nós tivemos, por exemplo, a questão que está prevista na Lei de Trabalho, que é um cumprimento de obrigações salariais por percentagem até um determinado período, mas sem exercício de atividade. Nós sabemos que há empresas que vivem do dia a dia. Empresas que não têm fundos para se sustentar. Exatamente. Sem estar a produzir. E quando chega o fim do confinamento, a sua capacidade de investimento para início da atividade praticamente é nula. E para completar o cenário difícil, encontra uma situação em que as taxas de juros são muito altas, o nível de exigência, do ponto de vista daquilo que são as políticas de análise de crédito dos bancos, por causa do risco de incerteza, também são uma grande barreira e muitas delas são relegadas aqui a terem que encerrar as suas atividades. E o impacto mais grave é a perda de 40 mil empregos. 40 mil postos de emprego, estamos a falar do setor formal. Temos aqui saber que muito mais aconteceu no setor informal. Portanto, as barracas, os quiosques, essas outras entidades que muitas delas não estão devidamente legalizadas, mas que empregam pessoas. 40 mil postos de trabalho perdidos, derivados desses indicadores todos e principalmente aqui daquilo que tem sido o desenvolvimento da pandemia e da incerteza. Olhando para este cenário todo, para o que foi 2020 e para o que se perspectiva para 2021, do ponto de vista de políticas macroeconómicas, este ano poderá ser pior ou Moçambique poderá assistir momentos de melhoria da economia? Já vimos que a avaliação da CTA diz que pode ser ainda mais desafiante 2021. Sim. O governo, por sua vez, diz que pode ser um pouco mais animador. Qual é a sua perspectiva? Bem, eu acho que aqui não estamos num grande mar de incerteza, mas aqui há certos indicadores que podem nos orientar a uma resposta quase que cabal. Uma alteração daquilo que seria o ambiente macroeconômico e o ambiente social, que é importante para o ambiente macroeconômico, é o desenvolvimento da pandemia, mas essencialmente aqui o desenvolvimento do processo de vacinação. E, portanto, olhando para aquilo que está a acontecer neste momento, para os atrasos que nós temos enquanto país e também para as incertezas relativamente ao sucesso do processo de vacinação, portanto, eu acho que nós continuamos aqui num ano muito complicado, em que nós, inclusive, vamos ter que refazer aquilo que são as nossas perspectivas de crescimento, porque não me parece que nós consigamos este ano crescer a mais de 2%. Não, nós vamos crescer muito menos, principalmente por causa desses indicadores, as questões de incerteza, aquilo que é o plano de vacinação e o acesso às vacinas, porque não basta nós termos vacinas, mas se elas também estão associadas aqui a um grande fantasma de eficácia. E, portanto, com as várias variantes que nós temos... nós Moçambique ainda não determinou qual é a vacina específica que vai usar. Realização? Eu penso Vamos que passar a questão para das outro vacinas slide. é problemática. E vou dizer mais, eu acho que é preciso gerir a questão da vacinação não de forma política, porque nós temos desastres autênticos de países que tentaram gerir a pandemia de forma política. Aliás, temos reações de alguns cientistas aqui. Estados Unidos, tivemos Brasil, tivemos exato. alguns outros e vários exemplos. Vamos ao nosso último tema da arena internacional, é o ar dos independência da China, o alvo são as cadeias de fornecimento. Exato. Que impacto isto pode representar para os negócios entre esses dois países que já têm relações bastante de choque e que mudanças pode trazer para a arena global? Exato. A primeira grande lição destas medidas... Desta era Joe Biden. Exato. É que Donald Trump não estava errado na sua política. O que muda é o discurso, mas para mim nem o discurso mudou. Portanto, o que nós estamos a ver é uma continuação daquilo que é a disputa entre as duas principais economias do mundo, nomeadamente a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem que a China está muito próxima de se tornar a maior economia do mundo. Provavelmente, alguns estudos indicam que até 2035 a China vai suplantar os Estados Unidos e vai ser o país economicamente mais poderoso. Mas os Estados Unidos já percebem e sabem que um dos principais mercados da China são os Estados Unidos. E a única forma dos Estados Unidos poderem reduzir essas perspectivas, portanto, é tentar influenciar aqui os principais elementos de negócio entre os dois países. E como é que fica a relação de dependência no inverso? Porque os Estados Unidos precisam da indústria transformadora chinesa. Exato.
o que vai acontecer é que aquilo que era a política de Trump, que é Buy America, quer dizer, Buy American, comprar americano, vai ser uma continuação aqui com Joe Biden. Embora existam elementos de fatores comparativos em que a China consegue produzir de forma mais barata alguns produtos, não é? Por isso que ela se posiciona como a fábrica do mundo, porque tem políticas trabalhistas, portanto, muito misteriosas. Que não são muito apreciáveis que não do ponto são de vista muito de avaliação exatamente. Dos direitos humanos. E por isso que as principais fábricas, incluindo norte-americanas, preferem operar na China, porque sabem que, do ponto de vista de custo operacional, laboral, por exemplo, dos trabalhadores. Portanto, isto é um custo vai ser bastante reduzido. Aliás, só há pouco tempo os Estados Unidos deixaram de ser os principais investidores dentro da China. Exato. Então, quais são os principais alvos? Hoje nós temos a grande voga dos carros elétricos. E, portanto, a China é um dos principais fornecedores de componentes e principalmente de baterias. Volto a dizer aqui uma coisa importante. A China transforma as baterias, mas a matéria-prima é tirada da África. A África é o maior fornecedor de elementos para construir baterias. Entretanto, só para ver a grande influência que nós temos no mercado internacional. E, portanto, se nós soubermos negociar da melhor forma e haver mais justiça na cadeia de valor, isto pode permitir retribuir mais aquilo que são os rendimentos aqui à África. Portanto, a ideia é atacar a indústria dos carros elétricos, portanto, criando aqui uma perspectiva de ou aumentar, do ponto de vista daquilo que são as tarifas fiscais, as importações, que vão retrair aqui o consumo interno e obrigar a criação de indústria para alimentar o consumo interno nesta matéria, e, portanto, isso vai se verificar em sede, porque isto foi, vamos lá dizer, um mandato para se fazer efetivamente um relatório de como é que estão essas coisas e poder-se tomar medidas essencialmente sobre isto. Semicondutores para equipamentos eletrónicos, telemóveis, todos os equipamentos eletrónicos que nós usamos, portanto, maior parte deles vem da China. E nós sabemos que os Estados Unidos da América dominam, a par da China, o mundo das novas tecnologias, que absorvem muito esses equipamentos. Então, a ideia é mesmo essa, tentar criar formas de reduzir a dependência, estimular o mercado interno, e a China perde aqui um grande mercado. As principais gigantes de tecnologia que nós temos e de equipamentos eletrônicos são americanas. Vimos como Donald Trump usou a Google no ano passado para tentar evitar o desenvolvimento da China. E, lamentavelmente, o que Trump fez com a Google deixou a Huawei numa situação difícil no mercado de tecnologia, em que a Huawei, mesmo com as melhores tecnologias que tem desenvolvido, do ponto de vista de equipamentos, portanto, não tem um nível de lucratividade que era de se esperar. E Biden, só para dizer que isto é uma continuação, disse que não vê nenhum motivo de retirar esse veto e, portanto, é uma pressão sobre a corrida entre a Apple e a Huawei. Há aqui um terceiro critério, os minerais extraídos de terras raras na indústria de armamento. Portanto, a principal indústria de armas que nós temos no mundo é norte-americana. Então, o principal mercado chinês deste tipo de materiais são os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ao criar aqui uma estratégia de reduzir esta dependência, tem que naturalmente criar outra forma de estimular a produção de forma sintética, ou reorientar o mercado, ou aumentar a pesquisa para ver se existe um outro fornecedor que não seja necessariamente a China. E, portanto, esse é o objetivo. Os princípios ativos de medicamentos, portanto, que são elementos essenciais para a indústria farmacêutica. Eu volto aqui a dizer. A principal indústria que nós temos, principalmente agora que nós temos a situação da Covid, portanto, os principais financiamentos para a indústria das vacinas vieram dos Estados Unidos. E, portanto, a ideia... A primeira vacina que foi aceita veio da Pfizer. Da Pfizer. BioNTech, é verdade que era uma associação sim, mas que maioritariamente participação americana. E o objetivo é este. Mas o fornecedor, a fábrica, é chinesa. E o objetivo é esse, é barrar aquilo que são os principais elementos de negócio. E, com isso, limitar a velocidade da ascensão da China, o que poderá ser complicado não se conseguir, porque a China vai ser a maior potência, tem a maior população jovem, tem todos os elementos para conseguir ser a maior potência, e a China tem uma perspectiva de cooperação muito melhor que a americana, constrói pontes, constrói estrada para os pobres e consegue de lá tirar os recursos.
E os outros têm uma perspectiva mais autoritária, tanto em relação de imposição de medidas. E o mundo está a mostrar que hoje em dia as políticas que mais valem são as mais diplomáticas. E talvez acenda aqui uma outra discussão. Será que aquilo que nós temos na China, do ponto de vista de um governo, entre aspas, autoritário, mas que consegue ser um ator como este no mundo e um exemplo de democracia que nós temos, que são os Estados Unidos, de facto, o que é que interessa à humanidade neste momento? Uma China ou os Estados Unidos, que é o grande exemplo? Este assunto com certeza vai fazer ainda correr bastante tinta. Vamos ver se a China consegue dar resposta. Muito obrigado, Arsénio Zunguza, pela sua presença hoje aqui no Área Económica. Obrigado. Tivemos então assim o Arsénio Zunguza e o Área Económica. Vimos 3 assuntos: a subida da prime rate, vimos também as incertezas em volta do esquema macroeconómico moçambicano e esta tentativa de redução da dependência dos Estados Unidos à China. Vamos a uma breve pausa, não saia daí, voltamos no terceiro bloco com mais um espaço de entrevista. Vamos olhar, depois de termos falado de economia, para a educação. Até já.